Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa semana Aba Fora da Caixa. Tá se perguntando, né? Por que esse nome, Aba Fora da Caixa? Bom, porque eu quero que você deixe de lado os preconceitos, as ideias erroneamente preconcebidas, as suas ideias anteriores sobre análise do comportamento, e eu quero te convidar a ter uma visão crítica para a gente poder falar dessa semana da famigerada ABA, né? Que nada mais é do que a sigla em inglês que a gente traduzindo é Análise do Comportamento Aplicada. Gente, e ABA não é um método para autista, é uma ciência que pode te ajudar muito mais do que você imagina. Os conhecimentos dessa ciência, com anos de comprovação científica, eles podem facilitar o seu dia a dia, na sua sala de aula, na sua casa com o seu filho, com a sua filha, no seu consultório. Bom, nós vamos ter várias semanas ABA Fora da Caixa com diversos temas, tá? Pra gente poder discutir análise do comportamento, temas às vezes que ficam um pouco de lado, um pouco de fora, que a gente não tem acesso à informação por causa da questão de idioma, porque tudo tá em inglês. Mas especificamente nessa semana nós vamos falar sobre o protocolo VibMap. E aí, você já ouviu falar nele? Bom, mas para que a gente possa chegar lá e para que vocês possam entender, eu preciso começar do básico, até a gente chegar ao nosso objetivo final, que é falar do protocolo VibMap. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar com você humildemente os meus conhecimentos e ajudar na disseminação do conhecimento, da análise do comportamento e levar essa ciência para as escolas, para o dia a dia das pessoas, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação no nosso país. Então vamos lá? Vem comigo? Bom, então vamos lá, vamos continuar, vamos aprender um pouquinho do básico de análise do comportamento. Então vamos lá, vem comigo. Bom, o que acontece, gente? Eu falei para vocês que ABA é a sigla em inglês que significa Análise do Comportamento Aplicada, porque A de Applied, B de Behavior e A de Analysis. Então, ABA nada mais é do que isso, é essa sigla. O que acontece, gente? Quem que é o pai dessa ciência? É o Skinner. Como eu também já citei para vocês previamente, né? Então, Skinner é o pai da análise do comportamento aplicada. O que acontece, gente? A todo momento eu tô falando de comportamento. Mas o que será que é esse tal de comportamento? A gente abrevia assim, ó, CPTO, porque é uma palavra muito grande, a gente sempre abrevia dessa forma. Então, o que é comportamento? Comportamento, gente, é absolutamente tudo. Tudo que a gente faz que possa ser, ó, observável, tá? Observável e que possa ser, ó, mensurável, tá? Mensurável. Então, ou seja, que eu possa observar e que eu possa medir. Então, comportamento é absolutamente tudo. Por isso que o analista do comportamento, que quem trabalha com análise do comportamento, mete o bedelho em muita coisa. Porque andar é um comportamento, escrever é um comportamento, nadar é um comportamento, ir no banheiro é um comportamento, falar é um comportamento. Olha a dica aí já da nossa conexão com o VibMap. Então, absolutamente tudo sendo um comportamento. E qual que é o objetivo dessa ciência? O que a análise do comportamento quer? A análise do comportamento quer mudar comportamentos socialmente relevantes. Então, ela quer mudar comportamento socialmente relevante, seja aumentando comportamentos que eu quero ver mais, ou seja, reduzindo comportamentos que eu quero ver menos. Mas como que eu vou fazer essa mudança de comportamento? Bom, uma coisa muito importante para a análise do comportamento, eu vou mostrar aqui para vocês, é uma relação que a gente chama de relação A, B, C. O que é essa relação ABC? É A de antecedente
Então, ó, antecedente. B de comportamento, que é behavior em inglês. C de consequência. Então, existe uma relação entre comportamento, antecedente e consequência. Então, a análise do comportamento, ela busca manipular para mudar comportamentos, isso aqui, ó, antecedente e consequência. Tá legal? Então, essa relação, ela é muito importante para a análise do comportamento. É a maneira como a gente vai mudar muito o comportamento. Tá? Então, antecedente, comportamento e consequência. Mas vamos lá. Quais são, então, os tipos de antecedentes, ó, que eu posso ter? Vamos falar, então, de antecedentes para depois a gente falar das consequências. Quais são os tipos de antecedentes que eles ocorrem antes do comportamento? O que eu posso ter no ambiente antes do comportamento ocorrer? Bom, o primeiro deles, gente, é a motivação. Então, por exemplo, se eu emito um comportamento de pedir um chocolate, o que aconteceu antes de eu pedir o chocolate? Aconteceu a minha motivação, o meu querer. Então, nós chamamos isso aqui, ó, de OM, operação motivadora, ocorreu dentro de mim para eu querer esse chocolate, né? Então, a nossa OM, a nossa operação motivadora. E o nosso segundo tipo de antecedente que pode ocorrer é o estímulo discriminativo, nosso chamado SD, o nosso estímulo discriminativo. E o estímulo discriminativo, ele tem a ver com a disponibilidade do reforçador, tá? Ele está disponível, ele não está disponível, é o nosso estímulo discriminativo. E depois, nós temos como outro tipo de antecedente o que nós chamamos de ajuda ou prompt. Ok? Nossas ajudas ou prompt. O que são as ajudas ou prompts? É o que a gente faz para a gente garantir que aquele comportamento vai ocorrer, para a gente poder reforçar quando ele ocorrer, tá? Então, esses são tipos de ações, né? De ações, a operação motivadora, ela não é uma ação, mas vamos chamar aqui bem vulgarmente de coisas, né? De situações, melhor dizendo, que nós temos, os tipos de antecedentes que nós temos, tá? Então, quando a gente manipula isso aqui, então nós precisamos ter em mente que nós vamos manipular motivação, estímulo discriminativo e ajuda para ocorrer mudança de comportamento. Mas eu posso manipular não só esse antecedente, eu posso manipular também as minhas consequências. O que são as minhas consequências? É o que ocorre depois que o comportamento acontece, né? Então, as consequências é o que ocorre depois que o comportamento acontece. E essas consequências, elas podem ser reforçadas. Aí é o famoso termo da análise do comportamento, reforço. Então, essas consequências, elas podem ser reforçadas, né? Elas podem ser reforçadas. O que são consequências que vão ser reforçadas? São consequências em que eu vou aumentar a probabilidade dela ocorrer, né? Então, o reforço, gente, tão famigerado, famoso na análise do comportamento, os chocolates, as balinhas, os M&M's famosos dos vídeos no YouTube, gente, nada mais é o reforço que tudo aquilo que aumenta a probabilidade daquele comportamento ocorrer de novo. E o reforço é uma coisa muito individual, o que é para uma pessoa não é para outra, tá? Então, é muito importante que vocês tenham em mente que o reforço não é aquilo lá, o M&M, o chocolate, não é só isso. Reforço é tudo aquilo que aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer de novo. Então, se um abraço aumentar a probabilidade do comportamento que eu tô querendo aumentar, ocorrer de novo, isso é um reforço,
tá? Nós temos vários tipos de reforço, nós não vamos entrar nesse assunto agora, nós estamos apenas dando uma pincelada geral na ideia geral de análise de comportamento, em como que vocês vão ver os comportamentos, como que vocês vão ver os fatos, tá certo? Então, reforço é um tipo de consequência. Um outro tipo de consequência se chama punição. E punição, o que acontece? Punir é reduzir a probabilidade desse comportamento ocorrer novamente. Então, a punição, o reforço é quando eu quero aumentar a probabilidade dele ocorrer e a punição é quando eu quero reduzir a probabilidade dele ocorrer, tá? Isso falando em linhas gerais, a análise do comportamento sempre prefere reforço à punição. Existem vários tipos de reforço, existem formas diferentes de manipulação de reforço, tá? De esquemas de reforçamento, porque a gente sempre prefere reforço à punição, tá? Mas eu estou dando aqui para vocês linhas gerais, falando para a comunidade em geral. Nosso foco aqui não é científico, nós não estamos falando dentro de uma universidade, o foco é disseminar informação com vocabulário de fácil acesso, é simplificar as coisas, tá certo? Então, em linhas gerais, nós vamos manipular antecedente, comportamento e consequência, tá? Então, nós vamos manipular isso que nós chamamos de tríplice contingência, né? Arranjo dessas contingências. Gente, e nós precisamos muito desse arranjo de contingências para que a gente possa ensinar comportamentos. E vamos pensar na importância de arranjo de contingências dentro de uma sala de aula, para que a gente possa ensinar essas crianças, para que a gente possa potencializar, facilitar. A análise do comportamento, ela tá aí para poder facilitar o arranjo, o aprendizado do nosso aluno, tá? Não é à toa que vem sendo aí a ciência mais recomendada para a gente trabalhar com transtornos de aprendizagem, com crianças com atraso no desenvolvimento, essa forma de ver o aprendizado, essa forma da gente ver essas contingências, esse arranjo, como que eu posso organizar isso para potencializar, facilitar o ensino do meu aluno, da minha criança. Bom, gente, outro ponto muito importante que eu preciso falar com vocês é sobre a função do comportamento. Todo comportamento, nós falamos aqui de arranjo de contingências, arranjo de antecedente e de consequência. Mas é importante vocês saberem que todo comportamento ele tem uma função. E nessa função, eu vou dar aqui uma sigla para vocês, ó, que se chama SEAT, SEAT, aí no nosso português. SEAT é a função do comportamento. Todo comportamento ele tem 4 funções basicamente, que são sensorial, S de sensorial, E de escape, eu faço o que eu faço porque eu quero fugir de algo, A de atenção, e T de tangível, eu quero obter algo, eu quero obter o meu chocolate, o meu M&M, o meu vídeo, alguma coisa, o meu brinquedo. Então, olha aqui, ó, todo comportamento ele tem uma função. Então, quando a gente começa a analisar a função do comportamento das nossas crianças, é muito importante para o processo de aprendizagem, para o processo de resolução de comportamentos problema em sala de aula, em casa. Olha o tanto que isso é uma informação útil e visível, né, para o dia a dia das pessoas. Então, olha aqui, ó, SEAT, todo comportamento tem 4 funções: sensorial, escapar, atenção, obter um tangível. Então, é muito importante a gente entender função de comportamento, tá? E aí, onde que entra a linguagem? Onde que vai entrar a linguagem nisso tudo? Se eu disse para vocês que tudo que pode ser observável e mensurável é um comportamento, a linguagem é um comportamento, porque ele é um comportamento observável e mensurável. E por eu poder mensurar esse comportamento, eu posso estudar cada parte da linguagem. Eu posso separá-la no que Skinner chamou de operantes verbais. Isso mesmo, os operantes verbais. E o VibMap ele vai fazer justamente a análise desses operantes verbais. Bom, mas a gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo vídeo,
tá? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da aula. São explicações básicas realmente. E eu gostaria muito que você deixasse seu comentário, que você curtisse, que você compartilhasse comigo a sua experiência com a análise do comportamento, a sua visão de análise do comportamento. O que você acha, o que você pensava que ela era, como você tem ouvido falar. Compartilhar essa troca de experiências para mim é um momento muito rico, então não deixe de compartilhar, de deixar seus comentários, de falar com a gente para que a gente possa trocar ideias e com isso a gente melhorar e disseminar a informação. Tá? Então não se esqueça, a gente tem um próximo vídeo, a gente vai falar dos operantes verbais, de como que é a linguagem para análise do comportamento, mas afinal de contas, não é a fono que faz falar? Por que a análise do comportamento está metendo o bedelho na linguagem, na criança falar? Nós vamos falar de tudo isso no nosso próximo vídeo. Eu vejo vocês lá. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente, comigo, por ter me ouvido. Um grande beijo, até breve. Tchau, tchau.